apresentamos a vida da missionária Patrícia, a qual o Senhor escolheu para que nessa noite viesse ser a porta-voz da sua palavra para os nossos corações. Senhor, que o Senhor venha usar a tua filha com intrepidez e autoridade para falar no coração das mulheres, porque os homens hoje estão descansando, Senhor. Aleluia, Deus. Mas o Senhor fala também conosco, porque precisamos ouvir a tua voz. Usa a tua filha hoje e sempre, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Da igreja que crê diz amém. Dá o microfone para ele. Isso. Pode ficar bem à vontade, tá, missionário? Glória a Deus. Saúde a igreja, que a santa e gloriosa paz de Jesus. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Me encontro muito feliz em estar aqui nessa casa. Trago um abraço da minha pastora, a pastora Cristiane. Faço parte ali da igreja pentecostal Deus da Dupla Honra em Nova Aurora, pastora Cristiane Oliveira, para a glória de Deus. Irmãos, eu confesso aos irmãos que o pastor hoje, ele me pegou quase de surpresa, porque como eu não anotei, eu havia me esquecido. E eu estava me preparando, pastor, para ir com a mini vigília. Mas quando eu pensei que hoje eu estaria de folga, que para a glória de Deus eu venho pregando desde quinta-feira. Eu pensei que hoje seria uma folga, eu ia só receber. Mas Jesus me pegou na curva. Aí o pastor me lembrou que hoje era o dia que eu estou agendada para cá, para a glória do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Juízes. Aleluia. No capítulo 5. Eu vou ler do versículo 7 ao 12. Em nome de Jesus. Juízes. No capítulo 5. Versículo 7 ao 12. Todos acharam? Diz assim: cessaram as aldeias em Israel. Cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Me levantei. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Meu coração é para com os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor, vós os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. Onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, da justiça que fez nas suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. Entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva preso teus prisioneiros, tu filho de Abinoam. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar, igreja, em nome de Jesus. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou dar uma pequena passeada no livro de Juízes até chegar em Débora, porque eu achei muito interessante como estava Israel antes de Débora assumir como juíza. Louvado seja Deus, obrigada. Como juíza naquele lugar, como profetiza naquele lugar. A Bíblia vem dizendo que Israel outrora estava na mão de Josué. Mas quando Josué morre, aquele povo que estava na liderança de Josué, todos se desviaram do caminho do Senhor e começaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus,
Jesus. A Bíblia ela diz assim, lá no capítulo 2, no versículo 11, ela fala: então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e encurvavam-se a eles, provocando a ira do Senhor. O que eu acho interessante, que eu observei aqui, é que por várias vezes, antes de Débora, Deus levantou alguns juízes em Israel. E no momento em que eles, no instante, enquanto eles estavam vivos, na liderança, aquele povo obedecia. Aquele povo era fiel. Mas quando o mesmo morria, aquele povo todo se desvirtuava da presença. E o que o Senhor quer falar com isso hoje, missionária Patrícia? Porque hoje, na nossa geração em que nós estamos, não está sendo diferente. Enquanto Deus levanta um homem, uma mulher de Deus, na liderança, com responsabilidade, garoa, com vida no altar, é o que está difícil de achar, pastor Flávio. Uma liderança, um líder com a vida no altar. Porque muitos lugares que eu e você chega, a liderança está pior do que os liderados. Eita, general! Aí, quando começa a liderança a ficar pior do que os liderados, a vida toda de ponta cabeça começa a dar tudo errado, né? Assim, valor. Começa a acontecer tudo errado. O vento começa a soprar. Começa tudo desvirtuar do caminho. Era assim no povo de Israel. Enquanto aquele povo estava na presença adorando, Deus abençoava. Mas o que eu acho interessante, varoa, é que quando eles estavam em perigo, eles logo se prostravam diante de Deus. Eles logo prostravam-se diante do Senhor aos pés do Senhor e pediam ajuda e socorro. E qual é a diferença daquele povo dessa época para hoje? Porque muitos só entram na obediência quando o filho está doente, quando está desempregado, quando a filha está na prostituição, quando o marido entra por tráfico de drogas, quando começa a descobrir traição na sua vida sentimental, aí começa a ser fiel a Deus. Porque daquela época para hoje, o que muda é somente o tempo. Porque a atitude são as mesmas. Os pensamentos são os mesmos. As maldades são as mesmas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia ela fala assim no versículo 15 do capítulo 2. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado. E estavam em grande aperto. Agora você imagina só. Aparentemente nós estamos muito bem. Nós estamos vivendo uma vida espiritual muito bem. A nossa família é extremamente abençoada por Deus. Muitos estão com um emprego muito bom. Mas quando Deus ele permite o vento soprar, porque tem vento que você entra porque quer, mas tem vento que é o próprio Deus que permite na tua vida. Para quê, missionária? Para saber onde está o teu coração verdadeiramente. Porque muitos na nossa época de hoje buscam Deus, não é pelo que Deus é pelo que Ele pode dar. E muitos estão crentes que estão abafando. Estão andando ao seu bel prazer. Assim como esse povo da época de juízo. Anda ao seu bel prazer. Faz o que quer, vai aonde quer, fala com quem quer, come o que quiser. Mas acha que porque é escolhido desde o ventre, tem o direito de fazer isso e que Deus não vai fazer nada. Mas aí é que você se engana. Ai, papai. Porque o tempo de Deus, garoto, não, meu tempo não é o seu tempo. Aleluia. Já foi dito aqui que Deus dá quando Ele quer.
17 diz: porém tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles depressa, se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. Aleluia, Deus. O que começa aqui, Deus, ele falando para mim e para você, como estava o povo de Israel. Porque até chegar em Débora, aconteceu muita coisa, varoa. O capítulo 1 ao capítulo 5, tu pensa que é hoje para amanhã, são anos e anos. É verdade. Do capítulo 1 ao capítulo 2 é muitos anos que se passou. Imagine do capítulo 2 ao capítulo 5, quantos anos se passaram até chegar Débora. Meu Deus. No capítulo 3 diz: louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para as gerações dos filhos de Israel, delas soubessem, para que ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Louvado seja Deus. Cinco príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus, que haviam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal, Hermon, até a entrada de Ramate. Pois, no versículo 5, habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, tomaram as suas filhas para si por mulheres, e deram os filhos delas às suas filhas, e serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e Astote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. 8 anos. Isso lá no capítulo 3. Por causa de quê? Por causa da desobediência. Aí Deus vem e levanta. O povo se prostra. Vê que está em perigo, que tudo está indo a pique. O povo se prostra diante de Deus e pede socorro mais uma vez. Aí Deus levanta Otoniel, sobrinho de Caleb, e coloca ele como juiz em Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz assim: e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou Israel e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. Quanto tempo a terra ficou sossegada? 40 anos. Olha quanto tempo! 40 anos a terra sossegada. Foi tempo que Otoniel ficou vivo na liderança de Israel. Mas a Bíblia diz que quando Otoniel morreu depois de 40 anos, o povo fez o quê? Se desviou novamente do caminho do Senhor. Aí Deus, Ele está olhando para aquele povo. Creio eu, conjecturo eu, que no pensamento de Deus, não é um pensamento como o meu e o seu. Como assim, missionária? Porque eu e você, quando alguém erra contra a gente, qual é a nossa vontade? Não é assim, igreja? Mas o nosso Deus, Ele é misericordioso. E mais uma vez, aquele povo se corrompe. O povo para se corromper é o povo de Israel. Era um povo eleito, que coisa linda. Era um povo chamado
chamado de Deus desde o ventre. Mas, porém, era um povo que achava que por ser chamado, Deus não iria castigar. Muitas das vezes nós vemos hoje pessoas dentro de ministérios, pintando e bordando, igual, como eu tenho falado, Ofni e Finéias. Lembra de Ofni e Finéias? Filho do profeta Eli? Lembra, pastor? Que profundidade aqueles homens, né? Sacerdotes. Seu pai constituiu a eles sacerdotes. Porém, eles começaram a errar diante do altar de Deus. Mas o pai, profeta Eli, era tão bonzinho que ele passou a mão na cabeça dos seus filhos. Não tirou deles o patamar, a ordem eclesiástica, o que tem acontecido em muitos lugares no dia de hoje. Quando pessoas estão no altar, no erro, no pecado, mas é amigo do líder, do pastor da igreja, mas é parente dele, e ele fala, não, fica tranquilo, uma hora Deus ele vai te libertar, uma hora Deus ele vai pegar, uma hora Deus vai matar. Porque a Bíblia ela é bem sucinta, com Deus não se brinca. E muitos estão nos altares brincando de ser crente, brincando de liderar alguém. Na verdade, não estão liderando nem eles próprios. A sua vida está de ponta cabeça. É literalmente o sepulcro caiado. Por fora, bela viola. Por dentro, só misericórdia. Glória a Deus. Por fora, louva a Deus, canta bonito, prega bonito. Por dentro, General. o altar está mais sujo do que o sujo. O altar está da cor da roupa da varoa ali, ó, pretinho. Tanta ira, de tanta inveja, Meu Deus. de tanta confusão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. De tanta mentira. Como eu tenho visto crente mentiroso na face dessa terra. E a palavra de Deus ela vem dizendo que Deus ele abomina a mentira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E era assim naquele tempo e continua sendo assim na época de hoje. Não mudou. Só mudou as pessoas, a geração. Mas continua a mesma coisa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Ainda no capítulo 3, quando morre Otoniel, Deus levanta Eude, outro juiz. A Bíblia diz, a história diz que era um juiz canhoto, era um juiz diferente. Deus levantou Eude, que guerreou por aquele povo novamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Eude morre, novamente o povo de Israel entra em servidão. No capítulo 4 diz, porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E no versículo 2 diz, e vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Era necessário eles passarem por isso, serem afligidos violentamente.
Se tivessem, continuassem ou permanecessem na obediência, não. Verdade. A Bíblia ela diz que o salário do pecado é a morte. Mas quando fala morte, primeiro de tudo morre espiritualmente. O primeiro de tudo não morre carnalmente, morre espiritualmente. Fica dentro do templo igual uma lata vazia, pastor Flávio. Até canta bonito, até prega bonito. Mas fica igualzinho uma lata vazia com moeda dentro, só faz barulho. Aleluia. Só causa barulho, mas não tem um som, não tem graça. Não tem presença de Deus. A arca já foi embora há muito tempo, mas continua fazendo barulho. É assim o povo que vive na desobediência. É o povo que não aceita ouvir a verdade. É o povo que não aceita a correção. É assim que acontece com todos que se negam a fazer a vontade de Deus. Aleluia. O povo de Israel estava passando por isso porque eles queriam. Sabe quando você pede alguma coisa a Deus e Deus fica em silêncio? Desculpa, Deus não responde. Ou você pede e Deus fala que não vai te dar. Aí você bate o pé, Jesus me dá, eu quero, Jesus me dá, eu quero, Jesus me dá, eu quero. Aí tu sobe monte, tu jejua, tu vai para as vigílias, Jesus eu quero me dar, eu gosto, Jesus eu quero me dar. E Deus está te dando livramento na terra e você não está entendendo. Senhor, me dá que eu quero, Jesus me dá, eu gosto, Jesus me dá, eu amo. Senhor, eu quero. Onde mais acontece isso é na vida espiritual. Você pode ver, pode observar, quando tem uma varoa nova e um varãozinho novo que quer casar de qualquer jeito. Vem para a igreja, esquece até de buscar a Deus, busca pelo casamento. Eu já vi isso acontecer. Eu estou falando de desobediência, não fugir da mensagem. Ai meu Deus, eu quero, Jesus me dá, e Deus está abrindo o olho, não quer dar. Não vou dar, não quer dar, não é para você, não me dá, me dá. Aí Deus vai lá, tem a vontade soberana e a vontade permissiva de Deus. Você quer, então toma, casa, toma, vai. Aí começa a apanhar do marido, começa a ouvir um monte de gracinha. Como o marido começa a aprender em casa, não deixa ele fazer a obra de Deus. A mulher começa a arrumar confusão com todo mundo, é o espírito de ciúme, doentinho dentro da casa do Senhor. Mas por quê? Aí abre a boca e fala assim, Deus me deu. Deus não deu nada, você procurou com a tua mão. Deus não te deu nada. Foi você que insistiu. E Ele permitiu por causa da tua insistência. Porque se você pedir algo ao seu pai terreno e você chorar, Ele acaba te dando. Porque Ele te ama. Imagina o Deus, o nosso Deus, que está no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Era assim o povo de Israel antes de Débora. Passamos do capítulo 4. A Bíblia diz que Débora foi a primeira mulher juíza em Israel. Profetisa e juíza. Olha que coisa linda. Naquela época, isso era aberração, né? Porque era proibido. Isso só era para a área masculina, né, pastor? Mas vocês ficaram querendo. Oh, aleluia! Como eu gosto de ouvir isso. Débora, a primeira juíza. Aleluia, Jesus. Colocada em Israel por Deus. Não foi pelo homem, ela não foi levantada pela mão do homem. Ela foi levantada por Deus. Para liderar aquela terra que estava avassaladora no pecado. Estava enterrada no pecado. Aquele povo estava pela misericórdia. Deus levanta Débora. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a palavra diz: Débora, como muitas heroínas na história, levantou-se como mãe em Israel.
num período em que todos recuaram, intimidados pelo inimigo. A Bíblia fala alguns, todos, homens e mulheres. Na falta da disposição masculina, olha que coisa linda. Vai pegar para os homens hoje, né? Deixa eu ver quantos homens tem na casa. Oh, glória! Não corre o risco de sair daqui correndo. Tem pouco homem na casa. É brincadeira, igreja. Diz assim, ó. Na falta da disposição masculina para fazer a sua obra, Deus conta com a disposição feminina. A Bíblia diz que Débora era uma mulher corajosa, era uma mulher de atitude. Era uma mulher que não negava, quando Deus mandava ela fazer, ela fazia. Custa quem custar, o que custar, doa quem doer, se Deus mandasse, Débora fazia. Deus ele tem levantado muitas Déboras na face da terra. Mas a maioria delas estão escondidas. Porque muitas ainda estão temendo o inimigo. Mas hoje Deus ele fala para mim e para você que tu és uma Débora. Porém, se sair do querer da obediência, nada vai acontecer. Aí Débora é chamada para uma guerra, onde Baraque, com 10 mil homens, igreja. Baraque estava sozinho? Quantos homens ele tinha com ele? Mas quando ele viu os carros e cavalos, os 900 carros e cavalos vindo, ele falou para Débora: Débora, eu só vou se você for. Se você não for, eu não vou, Débora. Mas Deus ele já tinha dito que ia dar vitória. Ia dar aquele povo na mão de Débora. Muitas das vezes, você está passando por uma guerra na tua vida. E Deus ele está falando: se levanta, se coloca de pé. Meu Deus. Toma a frente, toma uma atitude, toma uma decisão. Aleluia, Jesus. Vai lá, faz o que eu estou mandando, entra no meu querer. Para de comer rola, estou te entregando olho e você está comendo. Deus está mandando você falar e você cala. Por quê? A Bíblia vem dizendo, igreja, lá em Ezequiel 3, fala que Ezequiel foi chamado como atalaia. E o Senhor ele fala para Ezequiel: se eu mandar você falar que aquele ou aquela está caindo no abismo e você não avisar, e essa pessoa morrer, eu vou cobrar o sangue dele e dela da tua mão. Aí muitos se intitulam como Débora, mulher valente, mulher corajosa. Mas tem vezes que Deus ele dá algo na profundidade e a pessoa fica com medo e ó, se cala. Mas não tem a mínima ideia do preço a ser pago por conta disso. Porque muitas das vezes, alguém no meio da casa ou no meio do arraial está pensando até em suicídio. E Deus te dá algo para entregar. Mas Deus ele chama os covardes? Deus ele chama quem? Então por que tu está fazendo o papel de covarde na terra? Glória a Deus. Se Deus chama os valentes, cadê a tua valentia diante do céu? Se Deus ele fala que ele é contigo por onde você andar, por que você insiste em recuar? Por que você insiste em calar quando ele manda você falar? Porque esse povo era desse jeito. Mas Débora não. E Débora falou: Baraque, eu vou contigo. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que ir sozinho. Você vai até
com a tua liderança. Mas vai chegar o momento em que você vai ter que caminhar com as tuas pernas. E como é que vai ser? Porque Débora foi junto com ele. Ele começou a subir. Porque aqueles homens estavam onde? No vale. E quando Baraque olhou para trás, Débora tinha parado para deixar ele ir, ele caminhar com as pernas dele. E ele falou: Débora, se você não for, eu também não vou. E Débora teve que caminhar mais um pouco com ele. E diz a história que aqueles homens, 900 homens de carros e cavalos, que estavam indo atrás deles, Deus fez cair uma chuva. Todos os homens não tinham um a pé, tudo estava em cima daquelas carroças, carros e cavalos. Estavam todos eles em cima, não tinha nenhum embaixo. Não tinha ninguém a pé. O nosso Deus, ele tem estratégia para dar vitória a mim e a você na terra. Mas para isso você tem que estar na obediência. Muitas das vezes, varão, Deus ele quer até te dar vitória. Aleluia. O anjo vem com a bandeja na mão. Mas quando ele chega perto de você, você está fazendo algo que está entristecendo o coração de Deus. Quando ele chega perto de você, ele ouve você falar para o teu irmão assim, ó: viu fulano de tal? Eu não disse que ia cair? Olha lá. Diz que é crente. Está vendo a vida dele? O anjo faz assim, ó. E volta. A tua bênção foi retida por causa da tua língua. General. O nosso Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Nós temos que estar vigilantes. Você está pedindo vitória? Então entra no querer do mestre. Você está precisando de uma vitória? Entra no querer de Deus, igreja. Porque de Gênesis e Apocalipse, eu nunca vi Deus dar nenhuma vitória a crente desconcertado. Glória a Deus. Aleluia. A todos que Deus deu vitória, tinha vida com ele, era fiel a ele. Aleluia. E por que eu e você quer vitória? E está sempre, como diz na fala, vacilando. Está sempre oscilante. É Deus. Não é um crente firme. Hoje eu sou, amanhã eu não sou mais. Meu Deus. Hoje eu estou na presença. Mas se o pastor Flávio falar uma coisa que não me agrada, eu não venho mais para a igreja. Glória. Deus. Hoje eu venho, eu canto, eu prego. Mas se a missionária falar alguma coisa que não chegou no meu íntimo como eu queria, eu estou fora. Meu Deus. Sabe em qual céu você vai entrar desse jeito? Nem no céu da boca, porque não te cabe. Tu está pensando que servir a Deus é brincadeira? Tu está pensando que conseguir vitória do céu, como conseguiu Débora, é de qualquer maneira? Meu Deus. E quando ele olha para trás, aqueles carros começam a atolar na lama. Os carros e cavalos, 900 carros e cavalos começam a atolar. E nenhum conseguia sair do lugar. Na hora que ele foi e passou a espada, ele e o povo dele, matou todos. Aí Débora falou assim: eu vou fazer um cântico, mas a glória não é tua. É. Verdade. A glória, Baraque, não é tua. Verdade. Aleluia. Aleluia. Eu vou fazer um culto em ação de graça, Deus me deu vitória. Porque eu busquei. Porque eu obedeci. Porque cheio de eu. Aí o nosso Senhor, que é lindo e maravilhoso, vai lá e faz o quê? Abate. Porque ele não divide a glória dele com ninguém. A glória é só dele. A honra é só dele. Aleluia. O louvor é
Ele. Glória a Deus. Eu até quero, mas quando eu consigo, eu trago a glória e a honra toda para mim. Aí Deus vai lá e fala assim, me dá aqui, atrevido, que eu não mandei você fazer isso. A glória é minha, a honra é minha, o louvor é Deus. Aí sabe o que acontece? Tu fica querendo. Aí bota a culpa de Deus. A culpa não é de Deus, a culpa é tua. Verdade. A culpa é minha. Aleluia. Porque o que eu estou falando aqui está cortando tudinho em mim primeiro. Tu está pensando que eu estou fora? Verdade. Primeiro corta quem está pregando, não é assim? E depois já vai à igreja. Eu estou apanhando primeiro do que vocês. Aleluia. E eu não preparei. Eu li quando eu cheguei aqui, não foi, pastor? Porque eu ia lá em casa, começar a estudar em casa durante a tarde. Mas chegou visita. Eu tive que dar assistência, eu tive que dar atenção. E como eu tinha esquecido que hoje era o dia de eu estar aqui pregando, eu não cheguei a estudar a palavra. Mas o meu Deus, ele é lindo. Porque ele conhece o nosso coração. Glória a Deus. Débora, Aleluia. ela venceu a batalha. Oh, glória. Que lindo. Mas o que me deixa surpresa é que essa batalha era para Débora vencer, Barão? Caraca. Era para quem? Caraca. E cadê Baraque? Ela tá com medo. Ela com medo. Aí tem algumas pessoas, alguns ministérios, que falam assim, ó, eu não acredito em ministério de pastora. Ó, quem sou eu, quem é você, para mandar no querer do Altíssimo? Aleluia. Glória a Deus. Aqui eu te provo que Deus levantou pastora na terra. Aleluia. Ela era muito mais do que uma pastora, ela era juíza. Porque os homens de Israel estavam todos medrosos. Nada contra os homens medrosos do Senhor, todos medrosos. Quinta-feira eu fui pregar numa igreja, lá em Nova Aurora. Não vou falar nomes por ética. Fui pregar numa igreja. Quando eu subi no altar, o presbítero que foi empossado pastor, que me chamou para trazer a palavra, falou, missionária, fica à vontade, embaixo ou em cima. Eu falei, pode subir? Pode. Quando eu subi no altar, tinha dois presbíteros, um desceu e sentou lá no meio da igreja, junto com a filha dele. Até aí, para mim, tudo bem, porque eu não conheço, não sabia o que estava acontecendo. Mas o interessante é que Deus na palavra fez isso, ó. Deus machucou na palavra. Irmão, já tentei fugir disso, já. Tu pensa que eu não tentei? Já teve época de eu ser chamada para dar a saudação na igreja? Eu falar, Senhor, Deus dobrar o joelho. Quando eu entrar, tá ali a pastora que me conhece, sabe? Né, minha pastora? Eu sento na igreja, dobro o joelho e falo, Senhor, me dá uma palavra. Se porventura tiver a oportunidade que você quer falar comigo na igreja, Deus me dá uma palavra dura. Oh, Jesus. Teve uma vez que eu estava para sair de casa, para ir numa igreja, e eu pedi uma palavra a Deus. Se eu tivesse a oportunidade, Deus me deu uma palavra dura. Eu fechei a Bíblia na mesma hora, pastor. Eu falei, Senhor, essa palavra é muito dura. Me dá uma palavra. Eu não entendi, me dá uma palavra quando o Senhor quer falar. Quando eu abri, Deus me deu uma palavra pior que a primeira. Eu falei, Jesus, tá bom, vou obedecer, já que é assim. Então eu tento correr, mas Deus não deixa. A culpa não é minha. É por isso que eu falo. Eu estou aqui para obedecer a voz de Deus. Aleluia. Tem lugar que você entra quando você está pregando, muitos não gostam. Os bicos se torcem, o glória a Deus acaba, as caras se torcem, o olhar também. Mas eu não estou nem aí, porque o meu compromisso é com. E eu falo com todas as letras, eu estou aqui, ó, com uma coisa que é santa, tudo que tem aqui dentro da casa é santa. Aleluia. Ainda que me pegue pelos meus cabelos e me jogue lá fora. Glória a Deus. Querendo me impedir de falar a verdade. Se Deus mandar, eu entro e sento de novo no último banco. Aleluia. Mas o que você não pode fazer é deixar de falar a verdade. Verdade. Eita. E naquela época, Glória a Deus. Débora era como mãe em Israel, como diz a palavra. Débora venceu a guerra. Débora fez um cântico ao Senhor. O capítulo 5 todo é um
cântico de Débora, de agradecimento a Deus pela vitória. Aí eu te falo, quando Deus te dá vitória, como você agradece a Ele? Glória a Deus. Aleluia. Tu sabia que tem muita gente que tem culto e ação de graça atrasada? Porque recebeu vitória. E Deus mandou dar o culto e ação de graça e está retendo. Tem pessoas que pensam, Goró, que culto e ação de graça é comida e bebida. Não é não, igreja. Aqui não está dizendo que Débora deu comida e bebida para ninguém. Está falando, pastor? Culto e ação de graça é culto de agradecimento. Nós, evangélicos, temos a mania de fazer banquete. Mas o verdadeiro culto e ação de graça é um culto de agradecimento a Deus pela vitória. E tem culto em ação de graça atrasado na terra. Aí quer ser Débora. Como? Se não consegue nem agradecer a vitória que ganhou. Quer ser Débora. Nós estamos no tempo de nos levantarmos sobre a face da terra como Débora. Mulheres de oração. Tu sabe, você está pensando que quem mantém a casa do Senhor de pé é o pastor da igreja? É os presbíteros, diáconos, missionários? São as Débora. São as mulheres que gastam o joelho orando pelo ministério. Não é assim, pastora? Não é o pastor que está na responsabilidade de manter a igreja de pé. São as Déboras, as irmãs de oração do círculo de oração. Aí tem gente que quer jogar os problemas todos em cima do pastor. Mas esquece que o pastor é de carne e osso. Como eu e você. O pastor tem um momento que está triste. O pastor tem um momento que está decepcionado. O pastor tem momento que está com a sua alma em desespero. O pastor da igreja tem momento que está precisando da tua ajuda em oração. Mas aí tu dobra o joelho para orar, tu ora por todo mundo da igreja, mas esquece o pastor. Eu estou dando glória para o pastor aqui? Não. A glória é de Deus. Mas ele que é o anjo da igreja, ele precisa de mim e de você na terra. Porque ele sozinho ele não consegue se manter de pé. Aí quando um pastor ou uma pastora cai, aí os de dentro começam a pôr, são os primeiros que apontam. É verdade. São os primeiros que começam a pisar. São os primeiros que começam a fazer assim, ó. Em vez de fazer assim, dar a mão e levantar, começa a pisotear para acabar de matar. É verdade. Tu acha que Deus ele não vai cobrar isso? Tu acha que Deus ele não está vendo isso? Por que eu estou frisando o pastor da igreja? Porque aqui eu estou falando sobre Déboras. Glória a Deus, aleluia. E as Déboras têm a responsabilidade de ajudar a manter o ministério de pé. Aleluia, Deus. Não é só falar, eu sou Débora. Eu subo um monte, eu sou Débora. Grande coisa. O cachorro sobe um monte. Eu sou Débora porque eu vou para a igreja, eu ouvo grande coisa. Tu não está me dizendo nada. Verdade. O cachorro entra na igreja porque a porta está aberta. Aleluia. Glória a Deus. Satanás entra na igreja para observar. Eita glória. Satanás entra para observar. Aleluia, Deus. O fogo está caindo, ele não fica, mas ele entra e observa. Não é assim, pastora? Aleluia, Jesus. Aí tu tá achando que tu é mais do que quem? Aí tu tá achando que tu é melhor do que quem? Fala aí, querido. Tu quer ser Débora? Então honra o ministério que Deus colocou na tua mão. Glória a Deus. Tu quer ser Débora? Então honra o que Deus mandou você fazer. E você não está fazendo. Porque está com pena de magoar. Tadinho, pastor Flávio. O irmão vai ficar magoadinho comigo. Problema dele. Se Jesus mandar, eu falo mesmo. Glória a Deus. Ai, tadinha da irmã, ela vai se sentir a menorzinha, humilhada. Coitada. Não gostou não? Entrega para Deus, que se ele mandar, eu falo mesmo. Glória a Deus. Então, um recado para mim e para você hoje. Quer ser Débora?
Então faça como Ele quer que você faça. Quer ser Débora? Então seja corajosa. Quer ser Débora? Então seja guerreira. Na oração, no jejum, na fidelidade. Seja guerreira na terra. Porque Deus tem levantado muitas Déboras. Algumas têm deixado a desejar. Mas Deus tem levantado. Então seja corajoso enquanto você tiver vida sobre a terra. Porque vai chegar o tempo em que as Déboras vão prestar conta com todo o poderoso. Aí aqui embaixo, eu sou Débora. Aí quando chegar lá da prestação de conta, aí Deus fala assim, ó, mostre-me as tuas mãos. O que tem preparado? Cadê as tuas obras, Débora? Aleluia. Cadê os teus frutos, Débora? Cadê as almas, Débora? Cadê? Aleluia, Deus. Cadê o evangelismo, Débora? Estão morrendo pedindo socorro. Cadê você, Débora? Glória a Deus. Tem gente que está dentro da casa, está gritando por socorro e você não está ouvindo. Está do teu lado. Aí tem uns caras de pau, pastora, que fala assim, eu quero que Deus me leve lá na Índia para pregar o evangelho. Do teu lado, tu não está fazendo a obra, imagina na Índia. Chega lá, Glória a Deus. vai morrer. Glória a Deus. Ai, Deus, eu quero que Deus me leve para os Estados Unidos. Aleluia, para Pai. serva de Deus. A irmã do meu lado está gritando socorro, a alma dela está chorando. E eu não estou nem aí, fazendo cara de paisagem, olhando para o alto, olhando para o meu próprio umbigo e a alma gritando do teu lado. Aí tu quer ir para os Estados Unidos? Tu vai fazer o que lá, terra? Chega lá, sabe o que vai acontecer? O primeiro que aparecer na tua frente, tu vai se desviar do caminho. Porque obra de Deus não é brincadeira. Amém. Você quer sair lá para fora para pregar o evangelho? Começa a pregar para aqueles que estão do teu lado. Está vendo esse irmãozinho aí? Você não sabe nem o que ele está passando dentro da casa dele. Porque você também não pergunta. Tem gente que está aqui dentro pela misericórdia. Em casa, está passando prova. E você está com a cara de paisagem olhando para o alto. Meu Deus. Eu estou bem, meu casamento vai bem, eu estou empregada. Minha despesa está cheia. Meu marido é fiel, isso que importa. Se que importa é. Eu acho lindo quando Jesus vem e tira tudo. A pessoa está tão soberba, o nariz está tão lá no alto. Deus vem, tu quer fazer gracinha? Peraí. Aí cai estabacado no chão. Por quê? Porque quis brincar de ser crente. Deixa eu te falar um segredo. Ordem eclesiástica não salva a mim, a você. Verdade. Quer outro? Falar não salva a mim, a você. Quer outro? Entregar profecia também não salva a mim, a você. Glória! Visão, revelação também não salva a mim, a você. Porque tem muitos varões de Deus que tem os 9 dons do Espírito Santo de Deus. E se a trombeta soar agora, vai para o inferno. É verdade. Dom não salva ninguém, o que salva é a tua vida no altar dele. Glória a Deus. O que salva você é a tua renúncia na terra. Glória a Deus. Glória. O que salva você é a tua responsabilidade com a obra de Deus. Glória a Deus. É isso que te salva. Eu vou falar novamente o que eu tenho falado nas pregações. Eu guardei isso no meu coração. Eu vi um vídeo do pastor Júnior Trovão, que ele falava que tinha um homem que pregava a palavra, e Deus bradava. Deus curava, libertava, transformava, salvava. Mas esse homem estava no pecado. De quinta-feira para cá eu tenho falado isso em todas as pregações. Porque se abrir os meus olhos, tem que abrir o teu também. E aquele homem estava no pecado. Certa feita ele foi chamado para outra pregação missionária.
assim, Senhor, quando eu chegar lá, o Senhor me envergonha. Não foi? Me envergonha, Senhor. Mas quando ele chegou naquela igreja, Deus tomou uma varoa que botou no ombro dele e falou assim, ó, prega a minha palavra, eu vou curar e libertar através de ti, nesta noite. Aleluia! E ele falou, Senhor, não estou entendendo. O Senhor agora está concordando com o meu pecado? O que está acontecendo, meu Deus? Tem alguns aqui que eu acho que viu esse vídeo, não é? O que está acontecendo? O Senhor está concordando com o meu pecado? E ele pregou a palavra de Deus. Muitos foram libertos, transformados, curados para a glória de Deus. Almas se renderam ao pé do Senhor. Deus foi maravilha, não foi assim, Maria? Ele foi para casa questionando a Deus dentro do carro. Senhor, não tenho de nada. O que está acontecendo? Eu pedi para o Senhor me envergonhar e o Senhor fez maravilha. O Senhor agora está aceitando o meu pecado, Jesus. Ele foi para casa com aquilo na cabeça. Dormiu, comeu, dormiu. De madrugada o anjo acorda ele. Levanta! Ele se colocou de pé. E aquele anjo falou para ele assim, ó, vira para mim. Aquele clarão no quarto dele. E ele se virou de frente para o anjo. E o anjo falou assim, ó, Deus manda te dizer que Ele está te aguardando no dia do juízo. Glória a Deus. Isso entrou no meu coração, pastor. Sabe por quê? Porque tem muitos por aí que estão se achando muito porque prega bonito. É desse jeito. Tem muitos por aí que estão se achando muito porque louva bonitinho. Quando louva, a glória desce na igreja. Grande coisa. Quem está fazendo a obra não é você, é Deus. Glória a Deus. Quem está salvando não é você, é Deus. Quem está curando não é você, é Deus. E quando tu expulsa o demônio, não é no teu nome, é no nome de Jesus. O diabo tem que sair. Aí se acha muito, está no pecado, está no erro, está no adultério, está na fornicação, mas está se achando muito. Muitas Déboras estão assim também. Déboras. Eu estou englobando homens e mulheres, não é só os homens não, tá? Porque a salvação não é só para os homens, é para a mulher também. Glória a E o Deus. negócio é que fala os homens, e a mulher, fica onde? Aí Deus vai salvar só eles. É só os homens que não prestam. Um monte de crente sem vergonha na casa. Que não pode ver uma... Aí como diz o demônio, numa perna de caça, não pode ver um homem. Não se escandaliza não, igreja. Isso é o evangelho. Isso é a pregação, pastor. Esse negócio de, ai, tadinho, vou falar de um jeito que... Não, é rasgado. Jesus quer te salvar. Jesus quer te libertar. Jesus quer te curar. Jesus quer te transformar. Mas para isso você tem que estar inteiramente na vontade dele. Senão nada vai acontecer. Aleluia, aleluia. Ai, acha que tá salvo porque prega tão bonito. Ai, quando eu prego, as almas se rendem aos pés do Senhor. Claro que está fazendo o nome dele. Aí quando chegar aquele grande dia, vai falar assim, Senhor, eu curei no teu nome, Jesus. Senhor, libertei pessoas no teu nome. Oh Deus, eu expulsei demônios no teu nome. Aí o Senhor vai falar para ele assim, ó, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Oh, glória! Guarda, irmão, esse vídeo no teu coração. Porque esse vídeo ele fala no profundo comigo e contigo. Não adianta nada eu pregar esta palavra aqui, se a minha vida estiver de qualquer maneira e eu chegar ali fora e um tiro me acertar, eu vou para o inferno com pregação e tudo. Se eu levar um tombo, bater de cabeça e morrer, e eu estiver no pecado, eu posso ter saído de um altar, 1000 pessoas podem ter sido libertas através da palavra. Mas se eu estiver no erro, a minha palavra é invalidada por Deus. Aí o Senhor fala assim, ó louco, salvaste o mundo inteiro e perdeste a tua alma. Glória a Deus. Quer ser Débora? Entra no querer de Deus. Quer ser Débora? Renuncia o pecado. Quer ser Débora? Faz conforme Ele te manda. Quer ser Débora? Anda do jeito que Ele te manda. Quer ser Débora? Veste-se do jeito que Ele te manda. Eu estou falando de veste? Não, eu estou falando espiritual.
igual. Aleluia. Para ser Débora é fácil. Mas para fazer como Débora, aí é que está difícil. É essa palavra, igreja, que Deus ele me deu nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Para Graças mim a Deus. e para você. Aleluia. Guarda ela como pedra preciosíssima aos olhos do Senhor na tua vida. Porque quando ele chegar, quando a trombeta soar, ele não vai pegar nem a mim nem a você de surpresa. Porque tudo está sendo pregado, falado, avisado, anunciado. Glória. E não é uma vez, é 2, 3, 4, 5, 10 mil vezes a mesma palavra. Por profetas diferentes. Então você não tem como dizer, Senhor, eu não sabia. Jesus, eu não ouvi isso. Deus, eu não sabia que tinha que ser assim. Não tem como. Porque Deus ele tem falado de várias formas dentro das igrejas. Então guarda essa palavra na tábua do teu coração. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.